Perrotinha, a dúvida que não quer calar. Já teve gente falando que vai ser Andrés Pereira, teve gente falando que vai ser Thiago Maia. Eu quero saber a sua opinião, Perrotinha. Quem você acha que deveria ser o escolhido por Renato Gaúcho para enfrentar o Barcelona de Guayaquil amanhã? Rapaz, já começa assim na lata, rapaz. Na lata. A gente já volta esquentando já uns longos. Passa, sei lá, passa um lubrificante, uma coisa mais gostosa, assim, né? Vai devagar, irmão. Já chegou assim, rapaz estava demais nessa lua de mel. Vamos lá. Cara, essa é uma dúvida que a gente desde ontem está discutindo aqui. Eu, desde já de semana passada, acho que desde Flamengo e Grêmio, principalmente, vinha me incomodando a escalação não porque, olha só, não é por falta de qualidade de Andrés Pereira. É um grande jogador que, com a bola nos pés, já mostrou que tem qualidade pra cacete. A questão que me incomoda é, desde quando o Andrés Pereira, recém-contratado, passa à frente da fila, principalmente do Thiago Maia, que já vinha fazendo bons jogos. Principalmente nos últimos jogos do Brasileirão e também da Libertadores, em que ele foi fundamental desde que entrou. Dando passes decisivos, fazendo roubadas de bola maravilhosas, assistências e por aí vai. Por quê? O que justifica esse furar fila que me parece ter acontecido no caso do Andrés Pereira? Parte 2. Cada dia se torna mais público e notório de que Andrés Pereira, de certa maneira, como o Rodrigo, inclusive, falou pra caceta esse final de semana e ontem também, tá sendo malandrinho, irmão. Deu uma olhada na escalação, no plantel, olhou e falou assim, não sei por que eu falei assim, mas enfim, deu uma olhada na parada e falou assim, não dá para tomar a vaga do Arrasca. E aí, irmão, eu vou tentar ali naquele ali que está com 36, 37 anos. E que a torcida também já pega no pé já faz um tempo. Eu vou ali, né? Naquele ali eu vou. E acabou ganhando, de certa maneira, a vaga. Mas não vem jogando, assim, não é que vem jogando mal, mas não vem jogando tão bem assim. E, na realidade, vem demonstrando que não é um segundo volante. A verdade é essa. E aí isso preocupa. Então, se você quer fazer uma pergunta para mim, quem deveria? Thiago Maia. Eu não vejo o menor problema. Acredito que o melhor dupla seria Arão, Thiago Maia e o Andreas fazendo as vezes do Arrascaeta. Ter o Vitinho na vaga do Arrascaeta, não é que eu acho que o Vitinho é uma porcaria, não é. Eu já disse para vocês, acho que o Vitinho ele tem um problema, na realidade, para mim, psicológico. E ele tem um problema que é o seguinte, se ele fizer o Vitinho como titular, principalmente, se ele faz uma primeira jogada, erra. A segunda jogada, ele erra também. É engraçado como o psicológico dele vai para o espaço e acabou, irmão. Ele não joga bem. E ele precisa ser substituído o mais rápido possível. O Vitinho, se acerta uma primeira, segunda jogada, o futebol dele até cresce. Mas isso, invariavelmente, quando ele é titular, é muito raro de acontecer. Foram raríssimas as partidas que o Vitinho entrou como titular e foi bem ao longo da partida. Eu lembro de uma que foi contra o Corinthians. Ele foi titular e jogou pra... Mas a grande maioria isso não acontece. As grandes participações do Vitinho, inclusive, aconteceram quando ele entrou no segundo tempo, principalmente. Então, assim, minha opção seria Thiago Maia, sim. Para mim, o Thiago Maia é o titular da posição, tá? Eu entendo o Andrés Pereira usar dessa malandragem. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Só que, irmão, o Flamengo está acima disso. E aí, a gente vai dar mais uma oportunidade para o Andréas, tendo um jogador no banco que rende muito mais, que consegue preencher muito mais que é o Thiago Maia. Também, para mim, há outros problemas. O René na lateral esquerda. O René está confirmado, assim, na hora que falou, o René está confirmado, né? A provável escalação fala do René, né? Assim como o Isla do outro lado também, que há muita crítica com relação ao Mateuzinho, né? O Isla... Cara, desculpa, assim, vou ser bem sincero sobre o Isla. O Isla, para mim, deveria ser banco, mas eu acho que depois dessa história não vai ser, não. Acho que a história... Eu sei que ele não deve ter feito por causa disso, tá, galera? Ele tá passando por alguns problemas, sim, mas eu acho que depois de toda essa história ele não vai pro banco, não, tá? E eu vou ser bem sincero, eu acho o Mateuzinho melhor, mas eu acho que o Isla pode ser que o Isla dê a volta por cima, sim, tá? Não descarto, tá? É bom jogador. Talvez o Mateuzinho seja a melhor opção hoje.
Agora, o René na lateral esquerda, para mim, passa a ser um grande problema. A questão do Andréas Pereira, eu já falei aqui sobre na live, conversar com o jogador não é suficiente, tem que ter performance em campo. E tem que ter encaixe. Tem que ter encaixe. Não adianta eu falar assim, putz, o René vira para mim e fala assim, pô, joga de centroavante. E eu não vejo potencial nele no centroavante, não tem como ele jogar de centroavante. Eu acho que é isso. Agora, eu tenho um outro temor que é o Vitinho, Braga. Qual é o Vitinho que a gente vai ver? Qual é o Vitinho que a gente vai ver nessa... Isso deveria ter sido testado num jogo contra o Grêmio, pelo menos no segundo tempo. Mas hoje, para esse jogo contra o Barcelona, acredito que não vai ser, porque não treinou assim. O Renato deixou bem claro que o André só vem treinando como segundo volante. Mas a escalação, para mim, seria os 2 meninos nas laterais. Eu colocaria os 2 meninos. Colocaria o Gustavo Henrique ao lado do Rodrigo Caio. E eu faria uma trinca de meio de campo com Arão, Thiago Maia e o Andréas Pereira avançado e na frente Everton Ribeiro. E aí eu teria que ver como é que está o ritmo do Bruno Henrique, tá? Ou o Bruno Henrique ou o Michael e na frente o Gabigol. Isso seria minha escalação. Para mim, ficam os 3 problemas nisso aí, tá? Novamente, dá mais uma oportunidade para o Andréas Pereira num jogo importante. Ele ainda não conseguiu produzir. Ele é bom jogador, mas não naquela função. O René na lateral esquerda e o Vitinho sendo o jogador na função do Arrascaeta. Davi Luiz. A gente tem a expectativa, já que ele está relacionado, para que ele possa vir a ser titular. E o Bigode já deixou bem claro, ele iria de Gustavo Henrique ao lado do Rodrigo Caio. Você acha que é o momento ideal para promover a estreia, mesmo que de um grande jogador reconhecido mundialmente, para estar colocando Davi Luiz para jogar já numa semifinal de Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil? Ou você é um pouquinho pé no freio? Acha melhor a gente dar um tempo ao tempo, quem sabe um segundo tempo ali para o garoto? E como é que você vê o Renato Gaúcho fazendo amanhã? Vamos lá, o Davi Luiz vem para ser titular. Isso é indiscutível, né? Davi Luiz está sem jogar desde maio. Isso é uma informação importante. Davi Luiz está num nível de futebol que eu julgo ser diferente do sul-americano. Com essas 3 informações, eu consigo justificar que ele entre como titular e que ele não entre como titular. A grande verdade é essa, né? A questão é a seguinte, cara, eu tô mais para ser comedido, vocês sabem disso, é um perfil meu, do que propriamente chegar e falar, como titular, irmão, tá voando. Entendeu? Porque é muito tempo sem atuar, muito tempo, e numa partida que é muito decisiva. Isso me deixa um pouco preocupado, principalmente por um argumento que o Rodrigo falou ontem, que eu tendo a concordar. O Gustavo Henrique teve o Gustavo Henrique é um zagueiro melhor que o Davi Luiz? Não, não é, gente, não é. Não é. Pode até ser um dia, mas não, hoje não. O Gustavo Henrique está numa ascensão e para jogar junto com o Rodrigo Caio, que beleza. Acho mais seguro fazer esse tipo de opção. E o Davi Luiz, quem sabe ao longo da partida, até porque a gente tem percebido. O Rodrigo Caio, se não me engano, vocês me corrijam se eu estiver errado, e eu quero fazer uma pergunta também sobre o Thiago Maia daqui a pouco. Me corrijam se eu estiver errado. O Rodrigo Caio não termina a última partida. Ele é substituído, não é? Não, acho que ele termina. Toma cartão amarelo no final da partida. É verdade. Tá fora do quem é o substituído que entra no zagueiro? Não entra. Eu acho que isso foi no jogo anterior. No jogo anterior. No jogo anterior, ele poupa o Rodrigo Caio e ele poupa mais um jogador que voltou, o René. O Rodrigo Caio sai, não sai? Não, ele poupa o Rodrigo Caio e o René para a entrada do Gustavo Henrique e do Ramon. Exato. Eu tenho cá minhas dúvidas, de repente, do Rodrigo Caio aguentar o jogo inteiro, mas eu não sei, pode ser que aguente, até porque ele domingo agora aguentou. Eu acho mais seguro o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique. E vou fazer uma pergunta para vocês com relação a gente voltar rapidinho na última pauta que a gente passou, porque o Cleitinho hoje ele deve ter visto o documentário do Schumacher, tá voando esse moleque, tá, nossa senhora. Não vi, mas estamos voltando bem. Aliás, recomendo férias, tá? Recomendo férias. O documentário do Schumacher, inclusive, eu posso fazer uns comentários depois também, mas enfim, tem um monte de erro, um monte de informação errada. Mas vamos lá. O Thiago Maia jogou 90 minutos em alguma partida? Eu acho que não. Boa pergunta, hein?
E eu acho que é essa que justificou o Andrés Pereira ter passado na fila. Eu acho que o Thiago Maia não está pronto para jogar 90. Mas o Perrota, Olha, tem substituições, né? Não, eu vou continuar mantendo minha opinião. O Thiago Maia tem que ser o segundo volante do Flamengo. Pelo que estava jogando, tem que ser, tá? Mas essa 90 minutos me veio à cabeça agora, eu falei, isso pode ser a resposta. então, eu fui olhar o histórico do Thiago Maia. O Thiago Maia, ele joga 8 minutos contra o Juventude, que é o jogo da volta dele, né? Primeiro jogo depois da lesão. Depois ele joga 33 minutos contra o Cuiabá, inclusive faz um gol nesse jogo. Depois ele joga 19 minutos contra o Fluminense. E aí, depois ele vai para o banco, não joga. Joga 70 minutos contra a Chapecoense. E depois disso ele tem mais 5 jogos. Um ele jogou 9, outro 18, outro 27, outro 25. E no último, incríveis 1 minuto. Então assim, se você somar os últimos 5 jogos do Thiago Maia, se bobear, não dá 90 minutos. Pois é, e talvez essa seja a explicação, rapaz. E aí dá um medo de uma outra coisa também, tá? Que ele vem se recuperando de uma lesão que foi gravíssima, né? Cirúrgica e tudo. Medinho dessa gente, que o cara não consiga ficar, sei lá, nem cumprir 60 minutos. Os jogos dele foram jogos intensos, né? Contra o Santos ele entrou bem pra caraca. Nesse jogo contra o Cuiabá que ele fez gol, ele tava mal fisicamente, mas entrou bem. Contra o Olímpia, cara. Contra o Olímpia ele jogou pra... Eu somei os últimos 5 jogos aqui. Deu 80 minutos cravado. Então ele não jogou um jogo inteiro nos últimos 5 jogos que ele disputou. E sendo que nesses 5 jogos que eu tô falando, tem mais 3 jogos que um ficou no banco, não foi usado, e 2 ele não tava nem no banco. Então, nos últimos 8 jogos, ele jogou 80 minutos. Por que você não iria promover o Davi Luiz nesse jogo? Qual é a sua preocupação? Cara, minha preocupação... Eu sei que o Davi Luiz é um jogador diferenciado, mas, mano, não tem entrosamento. E você vai jogar ainda num jogo pegado. O Davi Luiz nunca jogou uma Libertadores da América, tá? Eu vou ser bem sincero para vocês, na Liga dos Campeões, ganha o melhor time. Ganha o time de melhores peças associado ao melhor desenho tático, melhor treinador. Esse é o desenho que basta para você ganhar a Liga dos Campeões. Aqui, nego. Quanto time horroroso já ganhou essa competição aqui? Essa competição aqui é onde o filho não chora e a mãe também não vê, tá ligado? Eu errei o estado. Mas, cara, eu me senti num episódio do Chapolin agora. Mano, mas assim, aqui o bagulho é doido. Eu não sei, tem que ir gradativo. Eu tenho certeza que o Davi Luiz vai dar certo, ao contrário, a dúvida que eu tenho sobre os outros dois, eu não tenho sobre o Davi Luiz, mas eu acho meio arriscado. Um lado positivo, e que eu acho que corrobora com o que o Perrota sempre pegou na última live, é que é o seguinte, eu tinha medo de, caramba, a gente ainda está tentando recuperar o Rodrigo Caio, que está voltando agora. O Rodrigo Caio já está recuperado. O Rodrigo Caio hoje já virou pilar e parece que... Eu falei isso, ele tem essa facilidade. Se você pegar, ele entrou no ano passado, ele voltou no jogo contra o Racing, na eliminação. Por mais que ele tenha sido expulso, ele fez, até então, ele vinha fazendo uma boa partida contra o Racing. Não acho nenhum absurdo colocar o Davi Luiz, mas eu acho que é um risco desnecessário num jogo que, teoricamente, vai ser o Flamengo que vai mandar no jogo. Teoricamente, vão ter contra-ataques a favor do Barcelona, e eu acho que de todos os zagueiros, o melhor é o Gustavo Henrique no momento. Agora, se vai jogar na direita, se vai jogar na esquerda, é outros 500. Eu ainda acho que o Léo Pereira está me agradando muito, mas ainda acho o Gustavo Henrique um jogador que vem evoluindo muito durante os jogos. Eu particularmente não entendi o último jogo, o porquê do Gustavo Henrique no banco, Perrota. Ele chegou a citar isso na coletiva ou não? Não, nessa coletiva ele não chegou a citar isso, porque também ninguém perguntou, né? Grandes jornalistas brasileiros. Ele perguntou sobre o Isla e Mateuzinho, não perguntou isso. Exatamente. Para mim, inclusive, o que mais falta é alguém indagá-lo sobre essa questão do Mateuzinho, né? Que principalmente nas últimas 3 partidas vem jogando muito melhor do que o Isla, mas não pode falar do Isla, irmão. Agora esquece o Isla, vamos falar bem. Meu grande lateral direito chileno, maravilhoso, que faz amor todas as vezes que vai até a linha de fundo, né? Ele não cruza, ele faz amor. Mas vamos lá.
Do Gustavo Henrique ele não mencionou, e eu concordo com o Rodrigo. Acho que a zaga podia ser, sim, o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique. E aí o Davi Luiz entrar ao longo da partida. É isso. Cara, eu também tô com vocês. Eu acho que, por mais que eu até enxergue, voltando ao assunto do Kennedy, Bigode, por mais que eu enxergue o Davi Luiz talvez fisicamente melhor do que o Kennedy e mais preparado do que o Kennedy, eu acho arriscado demais, mesmo com o tamanho do Davi Luiz sendo um cara, porra, diferenciado, como eu tinha dito anteriormente. Fica a dúvida, assim, primeiro do porquê o Léo Pereira ganha a titularidade. Será que é para voltar o Rodrigo Caio para a direita? Tem essa questão. Quando o Gustavo Henrique estava jogando com o Rodrigo Caio estava jogando na esquerda, porque o Gustavo Henrique preferia jogar na direita. Então, assim, há muitas lacunas a serem resolvidas para a torcida. E fica muitas dúvidas, né? E nesse sentido, da dúvida, é a dúvida que eu tenho. Qual será o Davi Luiz que a gente vai ver em campo? Eu não sei. Ele pode jogar muito, como pode não fazer uma grande partida e comprometer. Vou trazer uma dúvida para vocês dois agora, que a cabeça é legal, tá? Que é o seguinte: jogo passado, Everton Ribeiro foi substituído e o Renato, na coletiva, falou que ele estava jogando no sacrifício. É verdade. Isso quer dizer o seguinte, cara, tem 2 dias depois, Everton Ribeiro não vai jogar os 90. Se o Flamengo sem Arrascaeta e perdendo o Everton Ribeiro no segundo tempo, irmão, eu me preocuparia muito mais até com isso, porque a parte criativa do Flamengo vai toda. Eu acho que no final vai o Michael para ali. Ele vai fazer o que ele fazia no começo. Isso é bom? Não é bom, mas você muda a característica, mas você mantém a estrutura do time, muda a característica. Óbvio, vai perder criação. Perde criação, mas tem ali um substituto, um jogador que vive um bom momento. Só foi o Corrado, deixa eu ver se é o nome dele aqui. Foi o Gustavo Corrado, mandou aqui uma matéria do Thiago Maia. Eu não consegui abrir aqui porque tem que copiar o link e tal, mas o Thiago Maia diz que é primeiro volante e brinca. A bola passa, o jogador fica no chão. Essa era a frase do Thiago Maia quando ele chegou. Então, assim, tanto tendo um erro de leitura ou alguma coisa. Eu lembro dele no Santos jogando muitas vezes como primeiro volante. Por mais que também o Renato ex-Botafogo e o campeão brasileiro, pelo Santos e tal, também jogasse nessa função em alguns momentos. Não sei. Eu lembro nas Olimpíadas, o Thiago Maia era o titular das Olimpíadas, né, jogando como primeiro volante. Não conseguiu vingar, e aí ele perde a vaga para o Wallace, que também já esteve muito próximo do Flamengo. Sim. Em alguns momentos. Se eu não me engano, está no futebol italiano, aí da ex-Hamburgo, né, na época. Então, ex-Grêmio também. E ele não conseguiu fazer a função e o Wallace entrou no lugar dele. E o Wallace foi o titular daquelas Olimpíadas, do volante ao lado do Renato Augusto. Cara, só sobre o Davi Luiz, eu não tenho dúvida que o Davi Luiz vai render com a bola no pé. Aquela blitz que o Flamengo faz, que os zagueiros praticamente ficam trocando passes ali, cara, vai ser do Felipe Luiz ao lado do Davi Luiz, mano. O Felipe Luiz já corta, já vira quase um meia. Quando ele tocar um pouco mais pro meio, ele vai achar um Davi Luiz que também tem um lançamento primoroso. Então, assim, vai ser... Isso eu não tenho dúvida. Meu problema é o jogo mais pegado e o jogo onde ele vai ter que atuar como zagueiro mesmo. Eu não sei, cara. Eu não arriscaria, tô sendo bem sincero. Se acontecer, tá? Se acontecer uma final entre Flamengo e Atlético Mineiro, quem é o favorito? A gente tem dois times muito, muito, muito fortes em todas as posições. Tá? O que tende para um lado? Um Atlético mordido de anos com relação ao Flamengo. E do outro lado, você tem um time já experimentado. O Flamengo já está experimentado. O Flamengo vem ganhando. Então, assim, vai ser o ímpeto contra a experiência. A grande verdade é essa. O que vai contar na hora? Não sei, cara, não sei. Às vezes, como o próprio Flamengo passou lá pelo River, né? Se o Flamengo hoje, por exemplo, se jogasse aquela partida contra o River, talvez não passasse por perrengue. Talvez dominasse o River. Porque já está mais experimentado. Por mais que o River... Cara, o River fez exatamente a mesma coisa que o Filipão fez agora no último domingo. Picotar o jogo, não deixar você criar, acabar com o teu meio de campo e jogar fechadinho por contra-ataque, né?
O Flamengo toma um gol do River Plate num erro de Arão e Gerson. E Felipe Luiz também. Felipe Luiz jogou mal demais aquela final, né? O Arão ou o Gerson tinham totais condições de dominar aquela bola e sair jogando com tranquilidade, não tinha ninguém marcando eles. Mas o mérito do River foi pura e simplesmente destruir o jogo do Flamengo, porque até teve chances de gol, sim, eu não posso negar, mas não foi, ai meu Deus, não foi, todo mundo fala, o River destruiu o Flamengo. Não destruiu. O River destruiu o jogo que o Flamengo estava proposto a fazer. Mas destruir, de acabar, nossa, só dava River. O River amassou o Flamengo. Não foi assim. Isso aí é coisa de ante que não é para cair. O próprio Troiano acabou de renovar o sub dele por 4 meses com a gente e mandou o seguinte, Perrota. Esses 2 times que estão jogando hoje são muito fracos, mas infelizmente esse Flamengo não é confiável quanto já foi. Acho que resume bem, né? Eu tento dizer que não é exatamente isso. O do Rogério Ceni eu concordo. O do Renato eu ainda não acho isso, não. Mas assim, o Perrotinha, a gente não vendeu caras de derrota. A gente, na verdade, perdemos. O Flamengo perdeu 2 jogos e empatou 1. Foram os únicos jogos sem vitórias, né? E eu acho que a gente vendeu caro, não, sabe qual é? Essa é a questão. Concordo. Quando o Flamengo perde ridiculamente, né? O Flamengo, porque tem aquela competição seguinte, aquele jogo assim, putz, perdemos pro Grêmio por 1-0, mas olha quantas chances a gente criou. O Grêmio foi lá numa bola só, tal, que não sei o quê. Eu não acho que o Flamengo vendeu caro. Mas, gente, vamos lá. Independente de qualquer coisa, é um jogo só, mano. Tudo pode acontecer, tá ligado? Tudo pode acontecer. Não tinha um negócio desse na TVE? Era TVA, né? TVA. Não tinha? Tudo pode acontecer, mas enfim. Lembrou? Eu tava esperando você cantar a música da Xuxa. Tudo que eu puder, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dá toda a coragem que puder. Mas assim, é um jogo só, galera. É um jogo só. E eu acho que quem vai chegar mais preparado, eu concordo que num histórico total, o Perrotinha, Flamengo e Palmeiras têm um histórico por serem os atuais campeões, né? Flamengo em 2019, Palmeiras em 2020 tem mais experiência na competição, em detrimento do Barcelona e do próprio Atlético Mineiro. Mas eu acho que quem passar com moral nessa semifinal já foi 1/4 da semifinal deles dois. Um jogo pobríssimo. Tá? Um jogo pobre. O Atlético melhor, mas um jogo pobre. Cá entre nós, ainda assim, um jogo pobre. Então, eu acho que vai depender muito. Estou falando para chegar com mais moral, né? Porque eu estou falando é um jogo só. Mas vamos pensar o seguinte: vamos pensar no melhor cenário. Flamengo 5-0 em cima do Barcelona, no Maracanã. O Flamengo depois viaja 3-0 em cima do Barcelona. Atlético 0-0. Palmeiras, no jogo de volta, Palmeiras e Atlético 0-0. Nos pênaltis, um dos dois passa. Eu acho que o Flamengo vai com uma moral gigantesca, tá ligado? Eu acho que vai depender muito. Isso é bom ou ruim? Hã? Isso é bom ou ruim? Porque eu tendo a pensar assim, isso pode ser bom, porque o Flamengo vai forte, não, vai... Depende, pode ser uma merda, porque o Flamengo pode ir de salto alto. Enquanto Atlético e Palmeiras vão assim, meu irmão, não posso dar mais mole, entendeu? Mas é o que eu tô falando assim, eu acho que vai ser, não só, eu tô falando aqui pênalti, mas pode ser 1-0, não tô falando nem do placar em si, tô falando da performance no jogo, em um grande jogo. Por enquanto, passou 1/4 do jogo e a performance de Atlético e Palmeiras é aquém. O Natan Valadares falou: Zona, vocês sabem se é feitio do Renato insistir em certos jogadores de forma unilateral, mesmo com as críticas da torcida, vide Isla ou René? Eu sempre falo que isso é característica de técnico brasileiro, a famosa convicção. Quando você começa a ouvir essa bicho, pode pegar teu cavalinho. Convicção, Zé Ricardo. Foi o filho da p do Zé Ricardo que criou essa p. Irmão, mano. Tu vê que o bigode até muda, mané. Falou convicção, caralho, já treme mano. aqui assim, ó. Aí sofri muito, mano. Foi pra mim um momento mais complicado que o Abel, que o Rogério Ceni. Pra mim foi um momento muito... Todos eles, se você lembrar, todos eles tinham convicção. Todo técnico brasileiro tem uma de convicção que estraga alguma merda. Mas tudo bem, Perrota. Mas eu já esperava isso do Rogério Ceni.
pega o histórico dele, os trabalhos ruins. Todo mundo esperava isso do Abel. O Abel é um dinossauro treinando futebol. O Zé Ricardo não, era um treinador da base, que veio da base, que não gostava da base. Um treinador que era tido como estudioso, só jogava num esquema. Porra, botava o jogador na ponta para dar bico. Então, para mim, é meio... E assim, cá entre nós, o Abel Braga, ele é demitido do Flamengo e depois ele tá onde? No Cruzeiro. Hoje ele tá na ponta da Suíça. Não, o Rogério Ceni... foi demitido. O Rogério Ceni foi demitido do Flamengo. Daqui a uns 2 meses ele vai estar num grande clube. Tá entendendo? O Zé Ricardo... O Crespo tá fazendo todo o esforço do mundo pro Rogério voltar pro São Paulo. Que seja. Agora, o Zé Ricardo ele veio do nada. Meu irmão, agarra a oportunidade, irmão. Por isso que eu bato palma pro Maurício Barbieri. Eu ia falar Maurício Manieri. Oh, baby, eu hoje tive um sonho. Mas o Maurício Barbieri, ele veio aqui e jogou dele. Errou em insistir com alguns jogadores, mas jogou dele. Vamos jogar bonito. Eu acho que o futebol do time do Barbieri era um futebol agradável. Errou, depois foi pro Guarani, não conseguiu nenhuma. Ele começa bem o Guarani, depois ele se... eu acho que depois foi pro Goiás, também não conseguiu nenhuma, mas o cara vai com a mentalidade dele, tá ligado? O Flamengo voltou ao STJD e pediu o não reconhecimento de recurso de clubes e da CBF contra a liminar de público. Inicialmente, né, Perrota, o Flamengo parecia não querer discutir muito sobre isso. Bigode, dá aquela mutada aí, meu pai. Que nem eu me aguento me ouvir em alguns momentos. Obrigado, Deus te abençoe. Mas parece que o Flamengo, no primeiro momento, ele não ia atrás disso, né? Iria ser inicialmente ali a reunião do dia 28 de setembro, mas o Flamengo agora volta atrás e pede ao STJD para não reconhecer esse recurso dos clubes para o Flamengo ter torcida, né? Cara, olha só. O Flamengo tá comprando uma guerra, meu irmão, que é daquelas que você fala, rapaz, espero que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Eu entendo a batalha do Flamengo, eu entendo o posicionamento do Flamengo com relação à questão do público e de sobrevivência financeira, e visando que isso deveria e poderia ser para todos, e de interesse de todos, porque todos passam por momentos até muito piores que a do Flamengo, se tratando de questão financeira, e o futebol em si não é, hoje, não deveria ser um emblema para capitanear sobre a não aglomeração. Por que eu digo isso? Como eu disse ontem, como eu disse no domingo passado. Principalmente no Rio de Janeiro. Eu não estou dizendo no Brasil inteiro, porque eu não posso falar pelo Brasil inteiro. Eu vivo no Rio de Janeiro atualmente, então eu posso falar pelo Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, tudo está funcionando. As pessoas estão indo a bares e restaurantes, as pessoas estão indo ao teatro, ao cinema, a festas, a shows, e muitas das vezes aglomerando e não se cuidando, inclusive, o que é assustador. E aí, eu não estou justificando o erro para cometer outro erro. Estou dizendo o seguinte, se o Flamengo e as instituições tiverem responsabilidade, forem rígidas com relação ao controle dos protocolos para que você tenha, dentro de um estádio, percentual de público controlado para já começar a mudar a vida dos clubes, principalmente, e do próprio futebol, eu não vejo com maus olhos. Qual é o grande problema disso tudo? É que, infelizmente, o Brasil não é o Rio de Janeiro. Existem estados que talvez estejam em situação que não possa liberar. Ou, digo mais, talvez um interesse político possa atrapalhar a evolução e o desenvolvimento dessa ideia de ter público nos estádios de volta de maneira escalonada, de maneira responsável, seguindo protocolos. Então, você tem mais variáveis aí, e que, obviamente, o Brasil, por ser um país continental, dificultam muito a tal isonomia. E quando não se tem isonomia, tem desequilíbrio. E quando tem desequilíbrio, aí, irmão, eu tendo a dizer que tem que ser para... tem que seguir, tem que ser para todo mundo. Eu não posso aqui defender
que só o Flamengo tenha público. Por mais que eu queira que o Flamengo tenha público. Vocês entendem? Por mais que eu entenda que o futebol deveria seguir já com responsabilidade tendo público, eu não posso concordar que só o Flamengo tenha. Mas eu acho que o Flamengo está fazendo um papel que lhe é de direito, sempre deixando claro que lhe é de direito, de batalhar por aquilo que ele acredita e que aquilo que ele acha que é justo. E o que é justo, sinceramente, hoje, é que todos os clubes tomassem vergonha na cara, assim como todas as federações, assim como todas as prefeituras, governos de estado, secretarias estatuais e por aí vai, tomassem vergonha na cara, trabalhassem duro para que as coisas voltassem com responsabilidade. Porque a situação da pandemia atual no Brasil, dividida por estados e principalmente por determinadas cidades, tem que ser estudada. Se houver algum caso, alguma cidade, algum estado que esteja num momento grave, aí isonomia. Não pode. Voltou todo mundo a uma estabilidade ou regressão ou queda dos números, um número razoavelmente confortável, com os protocolos sendo seguidos de maneira rígida, o trabalho sendo feito de maneira correta, todo mundo. Vamos embora, não tem essa, é todo mundo. A CBF tinha que ser a principal interessada nisso. A CBF tinha que ser interessada. E os clubes também, porque estão aí na boca rota. Os clubes estão todos aí com o pires na mão, querendo dinheiro. O Flamengo é total interessado nisso. E eu acho justa a causa. Mas eu concordo que se não há isonomia, é uma guerra complicada para o Flamengo. E eu temo pelo futuro, porque acaba se tornando realmente aquilo que a gente brinca muito, né? O malvadão. Bigode, fique à vontade. Pô, sei que vocês vão falar parada séria, tá vendo? Não, fique à vontade, pô. Faça o comentário, chama o Milton. Vem, Milton, pode falar. Eu sei que você quer. Cadê a foto? Cadê a foto? Foto aí? Não tá aparecendo pra você? Assim, agora falando sério, a camisa é bonita pra... Eu vou ser bem sincero. Dependendo do valor, se não for um valor muito alto... cara, a galera tá brincando. Mas assim, se não for um valor muito alto, é uma camisa que eu compraria, brother. Tranquilão. Sinceramente, achei uma iniciativa do Flamengo. Acho que o Flamengo pode até fazer outros movimentos dentro dessa roupagem de terceiro uniforme. Isso é legal, cara. É legal pra... O Vasco faz muito isso. Em relação aos negros, tal. Acho que nós lançou umas 3 camisas muito bonitas, né, sobre essa luta, e é do caralho, mano. E assim, adorei, as cores são muito vibrantes, né, o vermelho que lembra, né, lá quando Rosa Magalhães começou no Carnaval em 1970, né, o vermelho lembra a menstruação das mulheres persas, né, que ficavam esperando os maridos voltarem da guerra. O azul lembra muito o mar do Rio de Janeiro, onde eu tinha um barco, onde eu fazia um marroquino chamado Cláudio, que tinha apenas um testículo, mas eu adorei a camisa, adorei, estou muito feliz com toda essa camisa. E depois de um comentário brilhante como esse, o que falar, né, Perrota? A camisa ficou bonita pra caramba mesmo, né? Belíssima iniciativa para uma belíssima camisa. Iniciativa justa, bacana demais, e mostrando, né, evolução, principalmente nesse mundo do futebol que é tão tacanho em relação a isso, né? Então, parabéns pro Flamengo. A camisa é bonita mesmo, eu também achei super bonita.